Podcast Papo de Clínica. Tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala, galera do Papo, sejam bem-vindos ao 10º episódio da primeira temporada do nosso podcast Papo de Clínica. Esse é o nosso último episódio, a gente recebe aqui de novo o Rafael Franco, que esteve no episódio anterior. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre marketing médico. Meu nome é Dante Raglione, sou médico intensivista, sou o host do podcast nessa temporada, junto com o Rafael, a gente é os fundadores do Papo de Clínica. Lembrando que esse podcast é uma parceria com o pessoal da Medway. A Medway, pessoal, para você que está querendo prestar residência em São Paulo, é o curso de escolha aí para você que está querendo entrar numa instituição de qualidade ainda esse ano. Rafael, bem-vindo novamente. Você já se apresentou, você é médico oncologista, atualmente você está trabalhando em Natal. Exatamente. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre começando, acho que uma boa parte dos nossos ouvintes não sabe o que é isso. Que raios é marketing médico? Cara, fugindo de conceitos técnicos, o marketing médico é uma forma de você permitir que o paciente te conheça antes de chegar no consultório. No final do dia, eu enxergo o marketing médico como essa grande ferramenta que permite que o paciente te conheça, que ele gere algum tipo de vínculo com você e para que ele tenha uma percepção de valor diferente de você. No final do dia, o marketing médico vai ser a ferramenta através da qual você vai atingir esses objetivos. Perfeito. E por que isso é importante? Por que se preocupar com isso? Por que não dá para confiar só no boca a boca? Eu fui no Rafael lá em Natal, achei ele muito legal, vou indicar ele para o meu colega. Tem um médico que se formou comigo, que é cardiologista, descobriu que o paciente tem câncer, vou indicar para ele. Por que não dá para ficar só nesse boca a boca de indicação? Cara, fantástico. Eu vou responder a sua pergunta com uma das perguntas que a gente mais escuta lá no Papo. É muito frequente, os estudantes mandam... Eu recebi, inclusive, essa semana um direct perguntando isso. Opa, Rafael, tudo bem? Sou fulano de tal, estou fazendo clínica médica não sei aonde. Penso em fazer oncologia, gostaria de saber como que está o mercado para oncologia. Você deve ter escutado isso para todas as especialidades, a gente recebe isso muito lá no Papo. E às vezes os estudantes, e às vezes até os residentes das cadeiras básicas, eles têm uma concepção totalmente errada. Então, por exemplo, na UTI, o que o pessoal, o que os ouvintes mais querem saber é: eu vou viver de plantão? Sim. Eu vou viver do convênio, no caso do cardiologista, né? Sim. Cara, por trás dessa pergunta, essa pergunta ela é um epifenômeno que demonstra como esses estudantes pensam. Eles pensam assim: ao me formar, haverá campo de trabalho para mim? E em nenhum momento esse estudante ele está refletindo sobre aquilo que ele vai oferecer para o mercado. Porque hoje nós temos uma situação em que o médico se tornou uma commodity. Em que sentido? Não há diferenciação entre os profissionais. O paciente, ele, na verdade, as instituições de saúde e os planos, por exemplo, as redes verticalizadas, eles querem um cardiologista. Então, se você fez Dante, se você fez USP, se você fez, sei lá, uma universidade no interior, não sei das quantas, cara, você é um cardiologista. Essa comoditização dos médicos faz com que duas coisas. Primeiro, a remuneração caia e, segundo, a percepção de valor sobre a mão de obra, o serviço prestado caia. E o marketing, cara, ele é uma grande ferramenta nesse sentido, porque ele te permite se descomoditizar. Porque aqui a gente entra naquela diferença entre o conceito de preço e valor. Quando você tem um bom posicionamento do ponto de vista de mídia, isso gera na cabeça da audiência uma percepção de valor. Essa percepção de valor, no final do dia, vai interferir diretamente do preço que o paciente está disposto a pagar pelo seu serviço. E então, o marketing médico, ele permite que, ao ter um contato com o paciente contínuo, né, e antes do primeiro contato no consultório, isso faz com que o paciente enxergue mais valor em você.
E aí existe uma ciência por trás disso, né? Como você se posicionar, onde você se posicionar, quais plataformas, qual a linguagem. A gente ainda hoje tem sobretudo nos médicos mais antigos, existe uma má fama dos médicos que estão nas redes sociais, né? Rapidamente as pessoas falam, já virou blogueirinho, fulano de tal do Instagram. Você encontra algumas represálias nesse sentido. Sobretudo, Uma das concepções que eu tinha, inclusive, era de que marketing médico, né, lógico, um preconceito, né, era a gente fazendo dancinha no TikTok, fazendo exemplos da Barbie médica, né, não, pelo amor de Deus. coisas desse nível, né. Sim, Você acha que é por aí mesmo que você consegue zero. atrair paciente? A gente precisa ter uma diferenciação muito grande aí. Chamar atenção nem sempre é positivo. E às vezes também tem uma questão ética, né? Com certeza. Vem aqui e perca 20 quilos em 3 meses. Vem aqui e aumente sua massa muscular. Conheça os benefícios da testosterona. Né? Com certeza, essa é a forma inadequada de usar o marketing, né? Existe, assim, o médico ele precisa ter um planejamento sobre como ele vai se posicionar. Ao mesmo tempo em que não é, num extremo, é completamente ridicularizante alguns tipos de posicionamento, né? Dancinhas vexatórias, da mesma forma que esses posicionamentos ridicularizantes são extremamente deletérios para a imagem do médico, por outro lado, posicionamentos extremamente técnicos, eles são altamente desinteressantes para a audiência. Então, se você vai criar o seu Instagram amanhã, com a expectativa de encher o seu consultório, e você vai ficar fazendo post de revisão sobre doença, não vai dar certo. Então, o paciente ele não vai abrir um Instagram para estudar a doença que ele tem. Se você vai ficar fazendo post sobre pressão alta, sobre infarto, sobre AVC, e se comunicar como você se comunica com um colega médico ou com um estudante, não vai funcionar. E aqui é onde está a ciência por trás do marketing. Porque, primeiro, o médico ele é um indivíduo extremamente restrito do ponto de vista de linguagem, né? Ele fica imerso naquela década, uma década e meia de formação que ele tem para se tornar especialista. Ao longo do tempo, ele vai sendo amputado do ponto de vista cognitivo, porque é só medicina, só a especialidade, a subespecialidade, e ele perde essa conexão com a realidade do leigo, e ele simplesmente não sabe mais se dirigir a esse paciente, né, de forma que seja interessante. Então, existem estudos de posicionamento, existe uma linguagem que deve ser adotada, existem as diversas plataformas de mídias digitais que têm públicos-alvos diferentes. E isso é um conhecimento que o médico ele precisa ter para que ele consiga gerar essa percepção de valor no paciente e que, em última análise, isso leve a que ele tenha pacientes no seu consultório. Perfeito. E é assim, você é editor-chefe junto comigo no Papo de Clínica. Eu não tenho uma página médica pessoal, né? No meu ramo, na terapia intensiva, eu não enxergo isso, que isso faz sentido, pelo menos no momento, tá? Sim. Enquanto que você tem uma página Sim. pessoal médica com dezenas de milhares de seguidores. Como que você consegue diferenciar os posts que você faz no Papo de Clínica em comparação aos posts que você faz na sua página médica? Cara, isso daí é a pergunta chave. Porque, veja, isso foi um desafio para mim também. Porque nós criamos o Papo de Clínica lá quando nós éramos médicos residentes. E no Papo de Clínica eu me comunico com um igual, que era na ocasião um estudante de medicina ou um médico. Então a comunicação era muito mais intuitiva para mim. Ao passo que quando eu fui terminando a minha residência e eu criei o meu perfil profissional, que é o Rafael Oncologista, @Rafael_Oncologista, por favor, me sigam, inclusive, cujo objetivo era me comunicar com pacientes, em algum momento eu tive que ter um novo aprendizado. Enquanto a minha linguagem no perfil do Papo de Clínica, que é voltado para estudantes e médicos, é uma linguagem mais técnica, é uma linguagem que, claro, é uma linguagem que, por exemplo, eu identifico as piadas, os insights que são próprios do nosso universo. Ao mesmo tempo, para o paciente com câncer, sobretudo no meu perfil em que minha área de expertise é câncer de mama,
É um perfil onde eu me comunico majoritariamente com mulheres, né? 90% da minha audiência do meu perfil profissional é feminina. Então, é uma linguagem toda diferente. Lá, eu coloco muito da minha pessoalidade, eu uso muito mais um discurso religioso, porque é uma coisa que eu gosto de falar, isso não é fake, né? Eu sou assim, eu sou muito religioso, sou muito católico. Então, eu vejo que isso é algo que gera muita identidade com meus pacientes. Eu uso... Não é um local onde e falar sobre câncer, né? É sempre difícil, porque é um tema áspero. Então, desconstruir aquela imagem de um perfil onde iria se falar só de tragédia, né? Inserir, por exemplo, elementos de humor, inserir elementos da minha vida. Sempre falo muito sobre a minha esposa lá, falo sobre o meu filho, que minha esposa está grávida, mostro os momentos, ultrassom, tudo. Aos poucos, e aquela pessoa, e aqui onde está a mágica do marketing médico é aquela pessoa consome o seu conteúdo todos os dias, né? Se você aparece todo dia, aquela pessoa te vê todo dia. Ela olha a sua cara todo dia. Ela escuta a sua linguagem todo dia. E, de alguma forma, aquilo te dá um argumento de autoridade, né? Sobretudo, e aqui, abre um grande parêntese, aqui está a janela para a descomoditização do especialista. Porque no momento em que o Rafael Oncologista está lá no Instagram falando todos os dias sobre câncer de mama, eu saio daquele universo amorfo, né, sem forma, sem uma cara, que é o universo do oncologista, e agora eu ocupo um espaço na cabeça da minha audiência. Que espaço é esse? Opa, câncer de mama é o Dr. Rafael. Porque aquele paciente está me consumindo o meu conteúdo todos os dias. Todos os dias ele abre, minha cara está brilhando lá nos stories, tem caixinha aberta, ele abre, conversa comigo e eu respondo. Ele manda uma pergunta para mim e eu respondo. Então, isso na cabeça do paciente cria um argumento de autoridade. Meu feed inteiro é só câncer de mama. Então, eu não sou mais um oncologista lato sensu. Na cabeça da minha audiência, eu sou câncer de mama. Então, isso é um elemento que acrescenta a percepção de valor. E não é uma coisa que você cria, não é um post que você faz. Isso é anos você fazendo, né? A gente já tem o Papo de Clínica desde quando? 2018. 2018, 2025, a gente está em 2023, são 5 anos de Papo de Clínica. O meu perfil profissional, ele é profissional há 2 anos, e hoje eu tenho 44 mil seguidores. Então, assim, não é uma coisa que você dá um gás uma semana, 2 e você construiu. E tem outra, se eu ficar uma semana sem postar, acabou. Às vezes eu tenho um mês que está mais atribulado e eu diminuo a frequência de caixinhas na minha página, eu sinto a diferença no consultório. Diminui o número de pacientes novos que agendam. Porque o algoritmo impulsiona menos você se torna se está menos em evidência e, portanto, é algo que você precisa fazer todos os dias. Esse é um caminho que vai te ajudar, a meu ver, a você se tornar conhecido de maneira mais rápida. Agora, obviamente que isso não é um caminho que, a meu ver, deva ser trilhado no momento errado da carreira. Eu vejo, por exemplo, estudantes de medicina, né, na faculdade ainda, querendo ter uma autoridade que não tem nas mídias digitais. O cara abre um perfil no Instagram e vai falar sobre estética, sobre o que foi. O cara é aluno da graduação. Amigo, vai estudar. O marketing médico, ele não foi feito para dar autoridade a quem não tem, porque, infelizmente, essa é a realidade, né? Os doutores da bomba, os doutores do cinto brega, né? Até usando aqui, um abraço, Rubão, que ele fala lá no pessoal do MCP. Então, assim, não faz sentido, o marketing médico não pode ser usado assim. E é por isso que nós, colegas médicos que estudaram e que estão lá falando coisas úteis para a população, acabam sofrendo preconceito. Doutor do Instagram. Por quê? Porque é um ambiente em que foi povoado, historicamente, por pessoas que não têm autoridade nenhuma. Por charlatões, né? Vamos usar a palavra correta aí, né? Historicamente é isso. E, assim, cara, como que a gente consegue construir? Porque, assim, é muito fácil chegar, né, e como recém-formado, não fazer residência alguma e ir por esse caminho, né? E pelo caminho da prescrição do anabolizante, e pelo caminho de ozônio, né? Sim. De medidas que não têm qualquer evidência e que muitas vezes são prejudiciais ao paciente.
Então eu vou lá, eu prescrevo anabolizante, o paciente tem efeito colateral, fala, opa, isso aí eu não trato, vou sim. encaminhar para o nefrologista, que agora o senhor está dialítico, né? Então, complicado. É. Agora, é porque as pessoas elas não entendem que é possível construir um perfil profissional ético, Com certeza. competente, justo, que adote os princípios bons da medicina, né? E às vezes a pessoa acaba sendo tentada, corrompida realmente a seguir o mau caminho, né? De fazer esse tipo de perfil. O que você diria para as pessoas que estão se formando e que estão se vendo numa situação de piora do mercado de trabalho, de saturação maior do mercado de trabalho e que se sentem tentadas aí por esse caminho? Olha, a primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte: o maior patrimônio do médico é a sua formação. Não tem o que fazer, cara. Vocês, olha, não existe atalho. Não existe atalho. Você tem que estudar os seus 10, 12 anos para ser um cara bom. Medicina é uma ciência difícil, velho. Não dá para você querer encurtar. Eu quero fazer ultrassom. Você vai fazer sua graduação e vai ficar fazendo curso de final de semana. Você não vai ser um bom médico do ponto de vista técnico. Então, assim, sejam honestos consigo mesmos e se dediquem à sua formação, né? Esse é o primeiro patamar, a honestidade consigo próprio, né? É preciso ter uma boa formação. E segundo, a honestidade para com a sociedade. Não se intitule como capaz de fazer aquilo que você não tem formação nem treinamento para fazer. Infelizmente, a meu ver, eu acho que os nossos órgãos de representação de classe, eles falham muito nessa fiscalização, né? De coagir colegas que defendem abertamente condutas sem respaldo técnico. Mas eu acho que o grande mérito do nosso papo hoje é mostrar que, graças a Deus, hoje, o marketing médico ele não está só nas mãos desse tipo de pessoa. Graças a Deus, hoje, felizmente, cada vez mais eu vejo colegas competentes fazendo um marketing médico de qualidade, sem charlatanismo, sem má prática médica. E esses caras estão voando no consultório, pô. Esses caras estão voando, né? São caras que estão ganhando bem, e não apenas com consultório, né? Existe um conceito que eu acredito muito, que é o conceito da esteira de produtos. O médico, ele pode muito bem... O que é uma consulta, pessoal? O que é uma consulta? É uma forma que você embala o seu conhecimento e vende, né? O paciente vem com uma doença e o seu conhecimento maneja aquela doença. Mas nós podemos vender o nosso conhecimento de outras formas. Você pode criar mentorias, você pode criar cursos, né, infoprodutos, né, que foi exatamente o que fizemos no Papo de Clínica inicialmente. E isso pode ser feito para os pacientes, comunidades. Nada gera mais autoridade para um médico do que ser líder de uma comunidade, né? Uma comunidade de pacientes, no meu caso, eu sou líder de uma comunidade de pacientes de câncer de mama. Isso gera para mim uma autoridade. E muitas vezes, isso foi uma das coisas que mais me causou reflexão. Algumas vezes, por exemplo, eu fiz consultas de segunda opinião de colegas médicos que, a meu ver, são a referência do Brasil naquela área daquele doente. E eu olho assim, é muito contraintuitivo, porque você pensa, caraca, bicho, o cara passava com o doutor fulano, do hospital X, 5 estrelas do Brasil, e o cara marcou uma consulta de segunda opinião comigo. Quem sou eu? Só que, na verdade, aí está o gap, né? Porque nós pensamos que o paciente enxerga a mesma realidade que nós. E, na verdade, o fato do paciente estar lá, me vendo todos os dias, conversando comigo, consumindo o meu conteúdo, todos os dias, ele fica lá paquerando, né, com você meses, até que ele marca a consulta, na cabeça do paciente, você é a autoridade, né? Porque aqui a autoridade, claro, você precisa ter a autoridade do conhecimento, você precisa ser bem informado, mas dificilmente o paciente ele vai saber quantos artigos você publicou, etc, etc, etc. Essa coisa técnica que nós colocamos no pedestal como o ápice da autoridade, ela é extremamente importante, mas ela não é exclusivamente importante. Perfeito. E isso não vale também só para os perfis de médicos como uma pessoa, né? Sim. Ele também vale para os perfis comunitários médicos, né? Então, a gente tem várias páginas de medicina que seguem
esse padrão, e uma delas é o Papo de Clínica, né? Sim. Você quer conversar um pouquinho com a nossa audiência, como isso se construiu? Cara, é sempre muito bacana falar sobre isso, porque o Papo de Clínica, ele surgiu num momento das nossas vidas, né? Em que nós éramos residentes. Então, é, ele foi um esforço inicial já como uma tentativa de empreendedorismo, né, durante a residência, muito motivado por essa percepção de que essa percepção de que se você se forma como uma commodity, você vai ser pago e você vai viver como uma commodity. Eu sempre tive isso eu sempre tive esse medo muito grande dentro de mim. E o Papo de Clínica surgiu com esse intuito de ser uma plataforma de mídia em que, em algum momento, nós pudéssemos monetizá-la através de infoprodutos, né? E, obviamente, que ao longo do tempo nós fomos crescendo e tudo mais. Eu confesso a você que no dia que eu criei a página lá, eu confesso a você que eu nunca esperei que nós chegássemos a ser tão grandes como somos hoje, né? 135 mil seguidores. E tanto que quando a gente, né, formou essa equipe e tudo, por muito tempo, nossa motivação era quase que exclusiva a disseminação de conhecimento. Era, tipo, cara, 2 residentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP que viam casos bacanas, que a gente via muito, e a gente postava para fazer uma ciência com a galera. Não, e acho que ainda hoje é o principal objetivo, né? Sim. Com o surgimento aí de inúmeras faculdades de medicina, infelizmente algumas delas com qualidade de ensino precário, que nem Sim. sequer tem hospital universitário para que o estudante possa ter o contato mesmo tete a tete com o paciente, nada mais justo do que a gente trazer uma medicina mastigada que pelo menos possa ajudar aquele cara que está nos rincões do Sim. Brasil a fazer o que ele pode naquele lugar pelo paciente. E aí a comunidade do Telegram, que a gente tem hoje aproximadamente 20 mil seguidores, entrou muito nesse sentido também. A gente conseguia ajudar esse pessoal. Então, acho que esse é o principal objetivo, e eu acho que isso também entra muito na linha do marketing médico, que, lógico, todo mundo tem conta para pagar, todo Sim. mundo, né? Mas o principal objetivo é fazer o bem e trazer aí uma melhor qualidade para os nossos pacientes, seja de forma direta, com o seu perfil médico pessoal, Sim. seja de forma indireta, através da ajuda de outros profissionais com o Papo de Clínica. E uma coisa para vocês verem, né? Quando a gente fez o papo, eu não tinha nenhum conhecimento técnico sobre marketing. Cara, era basicamente sem nenhum. Nunca gastamos, né, com gestão de tráfego, né? Sempre fizemos tráfego orgânico, ou seja, postávamos na página e se o pessoal via, era ótimo, se não via, não fazíamos nada e íamos postando. Íamos postando, íamos postando. Nem existia stories naquela época, né? Então, era só feed, e foi crescendo. Hoje, com o passar do tempo, né, a gente fomos aprendendo, estudando e entendendo como funciona, por exemplo, o algoritmo do Instagram, para fazer uso de estratégias que catalisam, que aceleram esse crescimento. Tanto é que hoje, no meu perfil profissional, com 1 ano e pouco de existência, eu já tenho quase 50 mil seguidores, 44, 45 mil seguidores, que essa não é a métrica mais importante, mas é uma métrica importante. Diferente do papo que nós levamos um bom tempo aí para chegar 5 anos, né? para chegar no patamar que nós temos hoje, né? 5 anos. Rafa, bate-bola, jogo rápido aí. Tráfego pago ou tráfego orgânico? Cara, esse é um conceitozinho básico que vale a pena ter. O tráfego orgânico basicamente é aquele que você não paga. Soltei um post no meu Instagram, não gastei nenhum centavo com isso. Não apenas o Instagram, né? O Instagram, o Facebook, todas as plataformas. Quando você produz um conteúdo lá, aquela plataforma vai entregar de forma gratuita para os seus seguidores. O tráfego pago nada mais é do que você pagar para a plataforma entregar mais e para mais pessoas. E é aí onde começa a mágica. Porque quando você está definido a investir nisso, você precisa pensar, enquanto médico, profissional liberal, você tem que se enxergar como uma empresa. E não existe empresa que cresça sem marketing. Portanto, um percentual da sua renda por mês tem que ser investido em marketing. E aqui é muito importante que vocês tenham esses conceitos, porque se você contrata uma equipe de marketing e delega, né, uma agência, por exemplo, e delega isso para eles, a chance de fazer besteira e não ter resultado é muito alta.
porque eles prestam, em geral, infelizmente, a média da qualidade das agências de marketing hoje do Brasil é muito ruim. Então é um dinheiro que você rasga, entendeu? Mas essa ideia aqui, esse conceito é chave porque se você, médico, não se enxergar como uma empresa e que um percentual do seu faturamento tem que ser destinado a marketing, o caminho é muito mais lento. Esse caminho do boca a boca é muito lento. Perfeito. Mais um bate-bola, jogo rápido aqui. Marketing físico, colocando outdoor na cidade, Instagram, Facebook, Google ou TikTok? Olha, marketing físico, cara, é uma coisa que funciona em algumas cidades. Se você é um cara que exerce a medicina numa cidade pequenininha, de interior, menos de 100 mil habitantes, às vezes o outdoor, às vezes o carro de som é o melhor marketing, né? Se você é de uma cidade pequena. Agora, dificilmente essa será a melhor estratégia para cidades de médio e grande porte, né? E aí também vai depender muito da sua audiência. Se você é, por exemplo, um pediatra que trata, cujo público-alvo é adolescente, talvez faça sentido um perfil forte no TikTok. Se você é um dermato, um cirurgião plástico que trata de estética, talvez TikTok seja a sua melhor plataforma, né? Se você, em geral, de maneira geral, para troca de conteúdo diária, em geral, o Instagram é a melhor plataforma. Agora, o Google, ela é uma plataforma que eu considero obrigatória, porque ela é aquela coisa, a gente fala de marketing médico, muita gente pensa que você é obrigado a ser um produtor perene de conteúdo, né? Que é uma coisa que eu sei que não funciona para todo mundo. O padrão, o básico, o mínimo que, a meu ver, todo médico deveria ter é um site muito bacana, um site organizado, em que o paciente consiga ter acesso a algum tipo de conteúdo. E aí, nesse site, dentro do seu racional estratégico, você vai se posicionar como um especialista da sua área, não é se posicionar como oncologista, cardiologista, endocrinologista. Você tem que se posicionar como um especialista em uma demanda. Por exemplo, eu sou neuro, mas eu vou explorar a minha especialidade como especialista em cefaleia, por exemplo. E aí você organiza a sua produção de conteúdo nesse sentido, para que você ocupe um espaço na cabeça do paciente. Isso é descomoditizar. Ter um site bem feito é muito importante. E aí, junto com esse site, você ter alguma verba, nem que seja R$1.000, 500 mil, R$500, R$1.000, investido no Google. Porque aí o paciente minimamente ele vai poder digitar lá cardiologista em Marília, São Paulo, por exemplo. Endocrinologista em Belo Horizonte. Médico dor de cabeça. Médico dor de cabeça. Médico dor nas costas. E ele vai encontrar você. Então isso é o mínimo do mínimo. E isso já traz pacientes para o consultório, né? Quando feito de maneira adequada. E fala uma coisa, no seu perfil profissional, a gente vê que não tem só conteúdo médico, tem muito conteúdo lúdico também, Sim. né? Você falou que coloca bastante a sua esposa, você também mostra o seu dia a dia das atividades físicas. Você acha que isso é importante, realmente? Eu acho que isso é o fundamental. Na verdade, o paciente, você tem que entender uma coisa. O paciente, qual que é a finalidade de você estar presente ali na mídia digital? É você dar a oportunidade para o paciente te conhecer. Se você fica só falando de doença, 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 o conteúdo se torna monótono e não gera conexão, que no final do dia é tudo aquilo que a gente falou desde o começo. A conexão gera percepção de valor, a percepção de valor gera o desejo gera o atendimento, né? Então, se você é muito engraçado. Às vezes os pacientes de primeira consulta chegam na consulta e falam para mim: doutor, como é que tá o Vicente? É o meu filho. O paciente nunca me viu. Como é que tá a Amanda? Para você ver, a minha esposa, por exemplo. Minha esposa, ela ganha mais presente que eu, cara, no consultório. Às vezes o paciente chega, primeira consulta até, chega perguntando, né, como é que ela tá, como é que tá o Vicente, que é meu filho. Às vezes trazem presente para ela. Porque veem, acompanham todos os dias, criam uma conexão, criam um afeto. E aí, esse vínculo ele já é gerado desde esse primeiro momento. Facilita tudo. É muito, muito bacana. Legal.
Bom, para a gente encerrar a nossa discussão de hoje aí, qual dica você daria aí para quem está começando aí, né? Então, acho que a maior angústia aí do médico é quando ele termina a residência, né? Ele vira especialista e ele é jogado no mercado de trabalho, Sim. né? Qual que seria a principal dica? Precisa realmente virar blogueiro? Não, Precisa fazer dancinha no TikTok? Precisa ir para esse zero. lado da falta de ética ou dá para fazer um negócio legal e direito? A primeira dica que eu dou primeiro de tudo, se preocupe desde cedo em, em não ser uma commodity. Então, sempre se preocupe desde a sua formação é, em adquirir habilidades que vão agregar valor ao serviço que você presta, né? O paciente que vai passar em consulta com você, ele precisa ter camadas de experiência, né? Por que que, por exemplo, é, por exemplo, você compra um iPhone, mesmo que, sei lá, do ponto de vista de tecnologia, exista um celular que tenha uma tecnologia melhor? Você compra o iPhone por causa de todas as experiências que o iPhone te proporciona. Desde o unboxing, quando você vai abrir a caixa, que ela é toda planejada, né? Até o conceito de marca que foi criado. A mesma coisa tem que ser incorporada para o seu consultório, para a sua prática, né? O paciente ele tem que chegar num consultório e encontrar coisas que fazem sentido para ele. Por exemplo, se você tem uma clínica em que você vai atender atletas, por que que você não colocar, por exemplo, scoop de whey para o paciente tomar quando estiver esperando a sua consulta, né? Isso vai gerar uma camada de experiência para ele. E cada especialidade você precisa conhecer o seu paciente, a sua persona, para que você desenhe o seu atendimento no sentido de acrescentar essas camadas de experiência. Então, se você se preocupa com isso desde o começo da sua formação, quando você terminar a sua formação, você não será uma commodity, né? E aí, a gente volta para o começo do podcast, né? Como é que está o mercado para cardio? Como é que está o mercado para endócrino? Cara, se você se formar fazendo o que todo mundo faz, o mercado está horrível para todo mundo. Não tem mercado bom mais. Essa realidade em que o médico ele era rico por ser médico, acabou, né? Não existe mais. O mercado só está bom para aquelas pessoas, primeiro, que geram percepção de valor, segundo, acrescentam camadas de experiência no serviço que elas prestam. Então, o mercado só está bom para esse tipo de médico. Na minha opinião, o que eu acho que ajuda muito, né? Você ouvinte que está ouvindo, acho que guarde isso para você, que ajuda muito o médico a se tornar realmente uma pessoa diferenciada, também ele saber se cuidar, sabe? Ele também dar o valor à vida dele, não só como médico, não só ficar estudando medicina. Então, acho que é muito importante fazer atividade física, sabe? Ler, aprender outros idiomas, tentar ganhar uma gama maior de conhecimento, porque isso com certeza você vai poder utilizar essas ferramentas para você ter uma vida profissional melhor. E não só melhor em termos financeiros, em termos de sucesso, em número de pacientes, mas uma vida que também faça sentido e quando você termine ali o seu consultório, termine ali seu plantão na UTI, que você vá para casa e tenha uma atividade de lazer, um hobby, que aquilo tudo, somado à vida pessoal mais a vida profissional, faça sentido. O que eu mais vejo de pessoas insatisfeitas ou infelizmente frustradas com a própria profissão e que às vezes ficam numa situação dessas, né, de não conseguir se desenvolver profissionalmente, ou são pessoas que não gostam do que fazem, aí isso entra até numa questão mais filosófica, né? Será que realmente fez a faculdade que gostaria? Será que realmente fez a residência que gostaria? Será que realmente esse é o caminho mesmo, né? E esse é um polo, e o outro polo são pessoas que, beleza, tem uma vida profissional legal, tão certas, querem fazer aquilo, mas que não tem uma vida pessoal. Então, a vida da pessoa é só o hospital, é só o Sim. consultório, e aí chega em casa, não tem família, não tem um esporte para fazer, não tem um hobby, né? E eu vejo muito isso. Eu me considero que, assim, eu era uma pessoa que era muito bitolada na medicina. Eu pratiquei sempre esporte, joguei handebol a faculdade inteira, joguei na residência também. E quando eu me formei, virou uma chave em mim nesse sentido, sabe? De me cuidar melhor, de também tentar me desenvolver como pessoa.
E isso faz toda a diferença, toda a diferença. E E isso entra na ponte também de que o marketing médico também não adianta você fingir que você é uma pessoa super atleta, com é certeza. super despojada, quando você vai ver a sua vida pessoal não é nada disso que você está mostrando. E veja que esses médicos que, em geral, têm essa vida desgostosa, né? Porque essa vida que você enunciou aí de muito trabalho, hospital, etc., em geral, são médicos que são tratados como commodities. É aquele cara que atende os 40 pacientes por dia do plano, é aquele cara que vai para o hospital sei lá, recebe aquele valor de plantão que ele não considera justo, que não tem vínculo com os pacientes. A chance de você ter uma vida feliz, uma vida profissional feliz é zero, né? Porque você trata e é tratado como... Você trata os seus pacientes como pocket ficha, né? Aquela coisa, né? Um após o outro. Próximo, né? Próximo. Você não tem nenhum vínculo com eles. E o seu paciente ele trata assim também. Você não é o médico dele, você é o médico do plano. Né? Quando o paciente perdeu o plano, ele vai para outro médico, ou ele deixa de ir a você. Porque é despersonalizada. Né? E eu vejo o marketing médico como um caminho através do qual, para você fazer a medicina que você quer, a medicina que você sonha, receber o valor que você acha justo por uma consulta médica. Né? E através disso, você consegue, por exemplo, ter tempo para ter essa vida que você pontuou aí, que é o mais importante. Né? A medicina ela não pode ser a nossa vida toda, ela precisa ser um dos aspectos da nossa vida. E como é que você vai fazer isso se você não consegue ser remunerado de uma forma justa, que você tem uma qualidade de trabalho, né? Tudo isso você só consegue se você, primeiro, gerar o valor para o paciente, né? E aí o paciente te retribui com aquele valor que você espera. É uma troca. Perfeito. E qual recado final você tem para dar aí para aquele médico que está passando perrengue aí no convênio? Qual dica você dá para essa pessoa? Cara, primeiro de tudo, tira um tempinho da sua vida para estudar essas novas habilidades. Né? Comunicação, marketing médico, empreendedorismo, finanças. Né? Vale a pena você tirar um tempinho da sua rotina para estudar essas coisas. Poxa, mas saiu o último guideline de insuficiência cardíaca e você é cardiologista. Cara, olha, é importante você estar atualizado. Mas se for só isso, se você tiver sempre 100% atualizado com conteúdo técnico e você não dedicar nenhum segundo da sua vida para aprender soft skills, né? Essas habilidades que vão ser importantes para que você gere valor para o seu paciente, infelizmente a chance de você não ser remunerado à altura do que você espera é muito grande. Perfeito. Então, galera, mais uma vez, obrigado aí pela audiência de vocês. Esse é o nosso último episódio da nossa primeira temporada do podcast Papo de Clínica. Lembrando que os nossos podcasts eles estão disponíveis nas plataformas para serem reacessados, caso vocês tenham perdido algum episódio. Eles foram lançados todas as terças-feiras. E a gente pretende, em breve, lançar uma segunda temporada. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, no Instagram, @Papo de Clínica, no nosso grupo de Telegram, também do Papo de Clínica, para vocês não perderem aí quando for sair a segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. Lembro mais uma vez, esse podcast, gostaria de agradecer muito a Medway, que forneceram um estúdio para a gente. É uma parceria que veio para ficar, né, Rafael? E lembrar que a Medway, aí para quem está prestando residência e quer passar em São Paulo, é a sua melhor opção. A gente está atualmente com alguns cursos abertos. Dá uma olhadinha no link aqui, nos links que a gente vai colocar na descrição do episódio. A gente tem o Intensivo Enare, a gente tem o Intensivo São Paulo, a gente tem o Revisa Outubro aí para você que está naqueles últimos meses de preparação e que está querendo fazer uma preparação bem focada para passar no R3. Então não fiquem de fora dessa. E aí a gente volta em breve. Não deixem de seguir nossas redes sociais e acompanhar a gente por lá. Galera, muito obrigado para vocês. Até a próxima. Um abraço, turma. Não deixem de seguir aqui o nosso podcast. Indiquem para os colegas. Tá sendo muito bacana receber esses convidados, tudo. E esperamos vocês na próxima temporada. Forte abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.